dica extra de ouro aqui pra vocês. Então, presta atenção. Gente, vocês precisam buscar ambientes. Lembra que eu falei que não adianta você querer diretamente ensinar o seu marido. Falar, olha, você é arrogante, você precisa mudar isso. Isso não resolve, não traz resultado. Você precisa falar, assim, os fatos. Mas uma outra coisa que ajuda muito, inclusive, é você colocar o seu marido, você e seu marido, o casal, em ambientes em que ele esteja com pessoas que têm uma característica de humildade. E o que é humildade? Tem muitas pessoas que confundem, né, a humildade com pobreza, com viver com poucos recursos. Não tem nada disso. Humildade é quando a pessoa, ela reconhece as suas limitações e as suas fraquezas, sejam elas de quais características forem, sejam financeiras, sejam de intelectuais, seja de personalidade, qualquer fraqueza. Então, ter humildade é ter esse entendimento e esse reconhecimento das suas fraquezas. E aí, essas fraquezas, você... Pera só um pouquinho, preciso colocar o computador no carregador, peraí. Esqueci de conectar. Pronto. Foi? Foi. Então, quando você coloca seu marido nesse ambiente, com pessoas que conseguem fazer isso, e ele consegue perceber que essas pessoas, elas não são fracas, muito pelo contrário. São essas pessoas, quando você tá nesse ambiente, você percebe isso. São essas pessoas que são as pessoas que mais ajudam a sociedade, são as pessoas que mais fazem o bem para os outros. São justamente essas pessoas que sabem reconhecer as suas próprias fraquezas. E quando você mostra esse outro olhar, quando você expõe o seu marido a esse tipo de pessoas, você traz essa mensagem subliminar para ele. Você traz essa mensagem subliminar de que, poxa, tá vendo? Aquele cara, ele falou que ele tem essa limitação, mas o cara é legal, o cara é gente boa. Entendeu? Então, e ele consegue perceber isso quando ele tá com uma pessoa que ele admira muito, ele acha ela sensacional, e quando essa pessoa mostra fraqueza, ele fala, olha, que engraçado, dá pra continuar sendo uma pessoa legal, mesmo mostrando a minha fraqueza. Então, gente, começa a colocar o seu marido, procura esses ambientes em que as pessoas, elas fazem isso, em que as pessoas, elas não têm vergonha de mostrar vulnerabilidade. Que é justamente isso. A vulnerabilidade é quando você tá num lugar, você tá num ambiente que você tem uma pessoa ali que tranquilamente ela fala dos seus defeitos, das suas qualidades. Eu fui num evento na semana retrasada que tinha um cara que ele fala, né, que ele é desprovido de beleza. E ele dá muita risada disso. E é assim que ele até consegue pegar lá as menininhas, ficar com as meninas. Por quê? Porque ele é muito sincero com ele mesmo, sabe? Ele é muito aberto e ele fica muito à vontade com as fraquezas dele. Por quê? Porque ele sabe que essas fraquezas, elas são irrelevantes perto do potencial dele. Entendeu? Então, é isso que você tem que trazer pro seu casamento. Então, pensa aí numa pessoa. Lembra de uma pessoa aí que você sabe que tem essa característica de ser humilde, ser uma pessoa super legal, mas uma pessoa que fala, pô, eu não sou o bonzão, não. Eu tenho um monte de defeito. Olha aqui meu defeito. Tenho esse. Então, pense em alguém e já busca, sabe? Busca encontros, busca estar com essas pessoas. Busca colocar o seu marido perto de pessoas assim. Eu sempre falo pro Wellington isso. A gente frequenta alguns grupos, assim, de encontros, e a gente vê muito isso, sabe? Tipo, olha aquele cara, olha que legal que ele tá falando, e ele não tá nem aí, sabe? Ele tá falando das fraquezas dele. Então, isso faz com que a gente quebre essa barreira de que não podemos ter fraquezas, não podemos errar, não podemos ser ajudados. E quando você começa a quebrar essa barreira com seu marido, aí sim você começa a conseguir dialogar mais com ele, aí sim você começa a ter uma cumplicidade, um lapidar, um educar o outro. Aí o seu marido, ele vai perceber que ele pode aprender sim com você. Enquanto ele não tiver isso, enquanto você não for quebrando ali, ó, essa rochinha no coração dele,
Enquanto você não for fazendo isso aos poucos, e não é diretamente, é sempre assim, é sutil. É sutil. É a característica da mulher, né? De ser sutil na sua comunicação, no sentido de não agredir, no sentido de não trazer desrespeito e não trazer pirraça, né? Porque o orgulhoso, ele vai querer pirraçar. Vocês conseguem entender? Entende que assim, não é o 8 ou 80, não é o não falar e o falar demais. Você tem que achar o meio termo. A mulher, ela é boa nisso. Por isso que eu gosto de ensinar a mulher. A mulher, ela tem esse jogo de cintura pra conseguir fazer isso. Olha, eu não posso ser submissa no sentido de me anular. E a gente já até conversou sobre submissão aqui na semana passada. Então, eu não posso me anular, eu não posso deixar de ter voz, mas eu também não posso querer que a minha voz seja a única a ser ouvida. Então, é o meio termo. E o homem é a mesma coisa. O homem, ele não pode achar que só ele é o dono da razão, mas também ele não pode achar que a mulher não pode ensinar alguma coisa pra ele. Certo?